Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje figurinha repetida, o Marcelo Brogliato, que é fundador e hoje CTO da Rator. Falamos sobre muita coisa interessante nessa conversa, então toda a trajetória, desde a última conversa que eu tive com ele aqui há 4 anos atrás, vou deixar o izinho aqui para vocês irem, onde a gente avaliou muito a parte de como é que estava começando a Rator, como é que ela estava se estruturando, toda a parte de escalabilidade, como é que era o modelo de negócio, toda a parte de concepção do negócio lá há 4 anos, né? Lembrando que a Rator é a primeira blockchain criada por brasileiros, né? Vocês vão ver nesse episódio lá atrás que ela surge de uma tese de doutorado do Marcelo. É uma coisa muito inovadora e muito legal, né, que desenvolveu-se bastante durante esses 4 anos. Né? E o que nós avaliamos nesse episódio aqui é os vários casos de uso que foram, as várias mudanças estruturais que foram necessárias para que ela conseguisse continuar e conseguisse ter o sucesso que ela está tendo, e também olhar um pouquinho para frente, né? O que está faltando para ela virar uma das principais aí blockchains do mercado. Né? Comparamos com outras, como a Solana, né, como as Layer 2 da Ethereum, ou seja, falando sobre interoperabilidade, sobre casos de uso, sobre bancos centrais, sobre redes públicas e redes privadas, um papo muito cheio de informação que a gente vai seguir agora, tá bom? Então, com vocês, Marcelo Brogliato. Eu estava vendo esses dias, tem quase 4 anos que a gente gravou aqui, que você estava começando a Rato lá atrás, né, com uma expectativa Isso. grande e com um projeto que era bastante inovador e bastante interessante na época e continua sendo, ainda do que eu tenho acompanhado. Né, mas assim, 4 anos para a tecnologia e para um projeto que nem o teu é uma eternidade, né? Então, assim, dá uma atualizada do que mudou, o que teve de pontos chaves aí nesse período aí, o que teve de aprendizado aí, de alterações durante esse período? Tá, legal. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando de novo. É isso, né? A gente conversou, foi no primeiro ano do lançamento da rede, né? A rede tinha ali alguns meses de vida cara, mudou muito o nosso aprendizado, mudou muito a forma como a gente atua e até a nossa organização como empresa, né? Então, naquela época que a gente conversou, eu ainda era o CEO, né? Eu sou o fundador e um dos fundadores, e eu já era o CEO da empresa na época. Então, depois a gente acabou trocando, o Ian assumiu como CEO, e ele basicamente cuidou da uma parte de crescimento da empresa, fazer a empresa crescer em número de pessoas e essa operação da empresa dela funcionar bem. E agora, recentemente, a gente trocou de CEO de novo, a gente contratamos um CEO do Vale do Silício, ele é um americano, na verdade ele é alemão, naturalizado americano, o Volker, e acho que isso mostra aí uma consolidação nossa de organização, de governança corporativa e crescimento. A gente também, nesse período, nesse meio tempo, a gente também trouxe executivos mais experientes que a gente. Quando a gente conversou lá atrás, éramos 4 engenheiros que criamos uma tecnologia, lançamos ali essa tecnologia para o mercado, e agora a gente é bem mais do que 4 engenheiros. A gente tem executivos de áreas especializados em áreas específicas, de marketing, de produto, de desenvolvimento de negócios, e o nosso CEO. Acho que essa é uma consolidação corporativa muito importante para a gente, e eu sinto que a gente entrega mais e tem conseguido fazer mais graças a esse amadurecimento. Entendi. Uma coisa que eu sempre acho interessante, Marcelo, porque esse tem uma parte que é a empresa, né, vamos dizer assim, mas tem uma parte pessoal também. Se o cara que fundou, começou, sabe? E aí tem que começar a montar a estrutura, porque aparentemente, você me corrija se eu estiver errado, mas você começou a ver que, cara, não dá para fazer tudo no ritmo que a gente tem e no que eu quero crescer. Como é que foi essa discussão, para você fazer, ok, então eu vou ter que focar numa determinada área, essa função, vou ter que pegar pessoas para fazer. Como é que foi essa discussão? Isso é super interessante, assim, desde o começo e até hoje é igual. Eu ainda tenho esse hábito de conversar com todo novo funcionário, toda nova pessoa que vem trabalhar com a gente. Uma das conversas é comigo, e eu levo a mesma coisa, que é basicamente o que levou a essa decisão, né, a esse caminho que a gente tomou. Que é qual
a pessoa está sendo contratada, a pessoa está entrando para trabalhar com a gente, o trabalho não é ter reunião, o trabalho é causar impacto. Então tem uma reflexão muito importante que é aonde eu consigo causar mais impacto. Qual que é o meu skill, qual que é a minha habilidade que causa mais impacto para a empresa. E ali é o melhor lugar para você estar. E acho que vem daí. No primeiro ano da Rato, a gente aprendeu muito sobre o mercado cripto. Porque aí a gente lançou a rede, a gente foi atrás de tudo, de parceiro para mineração, a gente entendeu muito mais profundamente o mercado de mineração, conversamos com muita gente do mercado, mining pool, desde o mining pool até o minerador que roda a máquina lá, conhecemos a operação de mineração, conhecemos bem mais profundamente essa área do mercado de cripto, listing, conhecemos as exchanges, passamos por vários processos. Vendemos, né, o projeto, o nosso foco é muito em use case, caso de uso, trazer gente para usar a rede. Então, conversamos com muitas empresas. E ali eu estava sentindo que, apesar de eu estar fazendo coisas super importantes para a Rato, não era onde eu acho que eu causo mais impacto, onde eu mais contribuo. Então, eu posso dizer que durante o primeiro ano da Rato, eu mal conseguia. Eu acho que é uma área que eu somo bastante na área de tecnologia, pensar a tecnologia, um pouquinho ali na área de produto, olhar o que está acontecendo, quais são os problemas que o mercado está tendo e como a gente pode atuar, se posicionar e tudo mais. E eu estava fazendo muitas coisas importantes, mas não isso que é onde eu acho que eu somo mais. E acho que essa é a mudança para o Ian. O Ian assume como CEO, eu vou para CTO, eu viro diretor de tecnologia. Eu acho que é uma área que eu causo muito mais impacto do que estando lá na ponta, causando outros tipos de impacto, mas não é o meu. Acho que eu faço bem, fiz bem esse trabalho, mas não é onde eu uso melhor a minha habilidade. Sim, você acaba batendo essa priorização tem a ver também com a alocação de tempo, né? Você é um só. Então, assim, cara, eu tenho que focar. Então, deixa eu focar onde eu faço melhor e deixa outra pessoa fazer esse exatamente isso. Eu não faço tão bem, né? E lá em 2020, né, até quando a gente teve aquela conversa, jogava em todos os campos. Então, eu escrevia os relatórios que a gente colocava para o público de progresso, os quarterly reports, eu que organizava os processos dentro da empresa, eu que resolvia os contratos das pessoas, dos parceiros, lidava com os advogados, assim, jogava em todos os lados, organizando a empresa. Então, no final das contas, eu não tinha tempo de fazer pesquisa, que é uma área crítica, para a gente continuar competitivo, entregando. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente evoluiu, cresceu bastante, fez muita coisa nos últimos anos. Cuidando da equipe de desenvolvimento é um ponto crítico. A gente lida com um tipo de software que não é todo o software que a gente lida, mas uma parte dele, como o Full Node, as wallets, são muito críticos. Qualquer pequeno erro ali pode ser desastroso. Então, estruturar processos e teste de qualidade, revisar código e garantir que o que está entrando ali tem a qualidade, o padrão de qualidade. A gente nunca teve um incidente grave em nenhum desses, então a gente nunca teve problema. Então, acho que essa coisa de segurança é meio difícil, né? Porque você não vê o investimento, né? Ela até dá algum problema. Então, você não sabe se não aconteceu porque não aconteceria. Mas é isso. Então, é uma área. Eu indo para a área de tecnologia, pesquisa, manter uma boa infraestrutura, cuidar desse crescimento de time de engenharia, que é um crescimento muito difícil, porque o engenheiro está fazendo código, você traz gente de fora que ainda não tem muito conhecimento sobre o seu produto, sobre a sua tecnologia, essa pessoa tem que se integrar e fazer essa parte de gestão de conhecimento. E aí foi isso. Então, dividiu para conquistar. O Ian subiu como CEO e o Ian montou o primeiro time de executivos e evoluiu com esse time. Então, a gente tem gente hoje cuidando do marketing, gente cuidando da parte de produto, que é olhar o mercado, olhar o que a gente tem, trabalhar junto com o marketing para desenhar como a gente vende isso para as empresas, para os casos de uso, como a gente apresenta isso de forma a convencer o caso de uso a usar a nossa tecnologia. A gente tem gente de BizDev, que é uma coisa que é super, que eu também fazia em 2020, consome muito tempo. Essas reuniões, cada empresa tem o seu tempo de tomada de decisão e de requerimentos. Então, daí veio dividir para conquistar. Aí o Ian montou
isso tudo, e ele falou, poxa, agora que a gente já tem esses outros executivos, faz todo sentido a gente trazer um CEO que tenha experiência para liderar essa frente toda. O Ian, como eu, né, somos 2 engenheiros, então profissionalizamos várias coisas, vamos profissionalizar essa área. E aí a gente trouxe o Volker, depois de um pouco mais de um ano de processo seletivo, aí buscando alguém que desse ali um match com a nossa visão, com a nossa cultura, para liderar a empresa. Né? Liderar é isso que você falou, tem um aspecto muito pessoal, né? Liderar isso que a gente está construindo, né? Essa empresa que colocamos tantas horas e tantos fins de semana e tantas madrugadas trabalhando nela, né? Para fazer ela existir. Tantos meses, né? Porque quase anos agora, né? São anos, é isso. Mas se a gente for assim, a Rator, depois eu queria entrar um pouco nessa trajetória, mas queria olhar o ponto atual da Rator hoje. Nessa parte de estrutura, quantas pessoas vocês são? Como é que você mede o resultado, tanto da empresa quanto da utilização? Como é que são a governança, ou seja, número de pessoas, e também como é que são as métricas dentro da Rator hoje? Tá, perfeito. Bom, acho que a parte de planejamento, ela não tem muita inovação ali, né? Hoje somos, eu não tenho certeza do número aqui, eu vou dar um palpite, acho que somos 25 pessoas, dedicação exclusiva, trabalhando para a Rator Labs, para a empresa da Rator, né? Aí temos parceiros, temos prestador de serviço, tem gente part-time que a gente não contabiliza, que faz coisas avulsas conforme precisa, e essas pessoas estão organizadas basicamente em, acho que cinco frentes. Tem a frente de engenharia e pesquisa, que é a frente que eu lidero, que eu sou o diretor, né, o CTO, o diretor de tecnologia. Tem uma frente de produto, que basicamente olha para o mercado e entende, desenha o nosso, pega a nossa tecnologia, entende o que está vindo do mercado e faz um desenho ali, o que é o produto que se encaixa, ou o que a gente precisa. Então é uma área que eu me comunico muito, quando a gente está fazendo planejamento, eles pedem mudanças, eles pedem novas tecnologias, eles trazem problemas para ver se a gente encontra soluções diferentes do que o mercado está oferecendo. Então é uma área que eu sou muito próximo. Tem a área de marketing, que cuida desde a parte hoje nossa com a comunidade, né, de responder as dúvidas, orientar, ajudar, cuida da parte de preparação de material para use case, para caso de uso, para apresentação, para a parte comercial, e pensa o produto junto com o produto, qual a melhor forma de vender aquele produto. Tem o pessoal de BizDev, que está na frente vendendo, conversando com os casos de uso, com as empresas e tentando trazer mais adoção para a rede. E vamos dizer assim, tem a área administrativa. O processo de organização, basicamente das métricas, cada área vai ter a sua forma, né? Dentro da engenharia a gente tem várias métricas diferentes, que têm objetivos diferentes. Então tem uma métrica operacional de que, quanto tempo, tem métricas operacionais de quanto tempo os nossos serviços ficaram fora do ar. Porque apesar da rede ser descentralizada, as wallets, o serviço da wallet, ele não é descentralizado. O app que está na loja é um app que ele é da Rator Labs. Então as pessoas estão conectando de alguma forma no serviço nosso, no servidor nosso. Então, qual o downtime, qual o uptime desse serviço? Quais problemas esse serviço está tendo do ponto de vista operacional? Então, tem métricas operacionais, tem métricas de monitoramento da blockchain que a gente faz para entender atividades estranhas ou até entender como as pessoas estão usando a rede. E a gente tem as métricas de entrega. Então, todo começo de ano, quer dizer, todo final de ano, mas começo de ano, tem a parte de budget, discussão de budget da empresa, a parte orçamentária, quantas pessoas tem, quanto vai contratar, não vai contratar, como que vai ser. E nessa discussão tem todo um planejamento de o que cada área planeja fazer por ano. E ali eu tenho que entregar esses projetos que estão alinhados com o time de produto, de marketing, que estão também. Então tem essas entregas todas que a gente tem que fazer. Acho que a principal métrica da empresa, de longe, é o número de casos de uso ou a relevância dos casos de uso. É meio difícil metrificar relevância, né, impacto, mas é o objetivo, né, é o nosso foco. Mas aí tem as métricas mais comuns da rede mesmo, membros da comunidade, número de pessoas que estão
baixando as wallets ou não, nem tudo dá para ter métrica, é bastante descentralizado, então a gente não tem algumas coisas a gente não tem tanta informação, a gente tenta ter. E o preço do token, que é isso não aparece no nosso planejamento, mas ele é claramente um reflexo externo, o reflexo do trabalho que a gente está fazendo e de tudo que a gente está entregando. Exatamente isso. Eu vou deixar o token, a gente já chega nele, que acho que deve ter um monte de dúvida sobre o token. Mas um ponto que eu lembro que a gente conversou lá atrás, Marcelo, era um ponto de escalabilidade. Né? Perfeito. Assim, o modelo de negócio, a forma como você estruturou a Hathor, ela é muito escalável e tinha vantagens muito grandes em relação a Ethereum na época, que estava começando, acho que a L2, nem tinha muito naquela época ainda, a parte da Layer 2. Né? Então, assim, de lá para cá, a gente viu aí as Layer 2 ganhando um volume grande, né? Então, assim, já tem as layers da Ethereum, tem mais volume do que a Ethereum. E outras redes, como, por exemplo, a Solana também, que focou nessa parte de escalabilidade, andando bem. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de restrições ali, até pelos solavancos que eles deram aí nos últimos anos de ficar algum tempo fora, mas nos últimos meses, parece que os caras estão começando a acertar o negócio lá. Mas a minha pergunta aqui, Marcelo, é mais no sentido de que, ok, você tinha um ponto de escalabilidade lá que era o principal ponto, né? Um dos pontos chaves da Hathor. O mercado cresceu bastante. Vocês cresceram também de acordo com o mercado? É uma coisa que não cresceu tanto? O que faltou se não cresceu tanto? Ou o que foi o sucesso caso tenha crescido mais? Como é que você vê isso? Eu acho que a questão da escalabilidade continua sendo o principal diferencial tecnológico, vou colocar assim, e talvez um dos grandes desafios, que é vender esse diferencial tecnológico para os casos de uso, para as exchanges, para as empresas que estão atuando no mercado. Eu particularmente, assim, obviamente tiveram vários avanços, a gente vê as L2 aí operando, teve a Solana, particularmente sobre a Solana, assim, sobre o assunto de escalabilidade, eu acho que falta um pouco de clareza sobre o que exatamente a gente está falando. Porque o diferencial tecnológico da Hathor, ele surge na escalabilidade para, vamos dizer assim, uma rede blockchain descentralizada. Porque a descentralizada, ela traz com ela várias coisas sobre topologia, latência, perda de pacote. É muito diferente você ter uma rede descentralizada, que você tem servidor, você tem full nodes, vamos dizer assim, você tem computadores conectados nessa rede em todos os países do mundo. Então você não pode assumir que você vai ter, por exemplo, um grande throughput, uma grande banda de comunicação entre eles. Eventualmente nodes vão cair, vão voltar, tem que ressincronizar, tem que se encontrar de onde eles estão. É diferente de você falar. A complexidade é muito maior do que você ter um ente centralizado que vai fazer tudo, né? É isso. Você falar, não, vou rodar todo mundo dentro de um data center, é totalmente diferente os problemas. Não estou dizendo que um é mais importante do que o outro, são problemas diferentes. A Solana, ela fez muito marketing em cima de testes e coisas de performance que ela testou num ambiente totalmente centralizado, usando um hardware extremamente caro, que é uma outra coisa quando você pensa numa rede descentralizada, é um outro aspecto relevante, que é quem pode rodar uma máquina. Porque se você consegue conectar nessa rede do computador da sua casa, usando o seu Intel i5 com 8 GB de RAM, é muito diferente de você conectar nessa rede usando um Xeon da Intel, que custa uma fortuna, com 128 GB de RAM, com uma placa de vídeo que custa $20 mil, custa $10 mil. São hardwares totalmente diferentes, porque muda o acesso. Quem pode conectar nessa rede? Qual a demanda? Então, a maior parte desses testes que a Solana fez, eu entendo que são coisas para marketing, mas ela vê ambientes centralizados com hardware de alta performance. E o meu entendimento é que isso tem pouco valor, porque em ambientes centralizados de hardware com alta performance, sendo muito franco, já tem solução, você não precisa de blockchain. Sim, já tem, a Visa já opera, o PayPal já opera, todos os cartões de crédito, o mercado financeiro inteiro é baseado nisso, e opera muito bem. O volume de transações que a B3 ou que uma bolsa de valores nos Estados Unidos opera é gigantesco. E funciona. Então já tem tecnologia, é um ambiente muito conhecido. Mas eles fizeram um bom marketing ali e atraíram ali o público deles. Mas quando eles vão para o mundo real, onde a rede é mais descentralizada e tudo mais, você já comentou, eles já tiveram vários problemas, a rede cai, não funciona,
o ambiente real descentralizado, ele é bem diferente do ambiente centralizado. Então, o meu entendimento o nosso diferencial tecnológico ainda existe. A questão é encontrar os casos de uso, as empresas ou os produtos que vão ser construídos em cima disso. Então, por exemplo, no mundo do CBDC, a gente gastou e gasta ainda bastante energia interagindo ali, conversando. A maior parte dos reguladores, principalmente o brasileiro, ele tem uma visão bem diferente. Ele pensa muito em ambiente centralizado, que eu particularmente tenho mais dificuldade de entender as vantagens de uma blockchain. E, na verdade, o que roda lá dentro para mim, apesar de ter blockchain também é uma palavra que significa muitas coisas. Eu ia falar, que é uma palavra que depende de quem você fala, você tem um significado, né? Exato. Então, para mim, tem um outro significado que eles chamam de blockchain que está rolando ali dentro, mas a gente puxa muito essa bandeira. A gente até apresentou num workshop do Banco Central, lá em Brasília, um paper que a gente enviou, falando, basicamente a argumentação era, você não precisa de smart contract para fazer operação de mercado financeiro, o CBDC e tudo mais não precisa de não se beneficia de smart contract. Você consegue, o que você quer resolver, você resolve usando tecnologias mais simples e muito performáticas. Esse era um ponto da argumentação. E o outro ponto você não precisa ou você não precisa de blockchain, ou o que a gente chama de blockchain descentralizada, ou você deveria usar a rede pública, explicando por que isso não é um problema, porque deveria... Mas a gente puxa muito esse viés do uso da tecnologia descentralizada. Falei. Até pegar um ponto, essa parte de rede pública, então, assim, as conversas que eu tive em relação ao Drex no Brasil, né, e o Banco Central, você tinha sempre uma discussão em relação à rede pública, eram sempre duas coisas que acabam sempre batendo quando o regulador olha para a rede pública, né? Um é a parte da rede está lá, sempre ativa e com as mesmas regras de hoje, né? Então a gente vai pegar a rede Ethereum saindo de Proof of Stake para Proof of Work, você está o Banco Central inteiro rodando, como é que resolve isso? Esse era um ponto. E outro é a parte da privacidade, né? Que é um outro ponto também. Escalabilidade também aparece, mas aí essa é uma coisa que eu acho que é resolvível aí de alguma forma. Mas assim, como é que você vê essa discussão quando você vê assim, um CBDC, privacidade e a estabilidade de governança de uma rede pública, vamos dizer assim? Acho que acho que esse é um grande desafio assim, para o Banco Central e para quem está operando. De fato, uma rede pública, a regra do jogo pode mudar durante o jogo, mas isso também é verdade para uma rede privada. O regulador muda a regra do jogo o tempo todo e todo mundo tem que se adaptar. Mas volta no ponto, a diferença é o controle, né? A rede privada, ele controla a mudança, né? Não, perfeito. Mas para mim, acho que a pergunta ela vira uma outra pergunta. Por que blockchain? Porque se o objetivo, de novo, acho que porque volta a questão você tocou no ponto da privacidade. Por que blockchain toca numa rede, numa decisão que qual que é o banco de dados que roda embaixo do Pix? Ninguém sabe. Você usa o Pix, você não sabe o que está acontecendo ali. Interessa qual é a engine que está embaixo. Obviamente, do ponto de vista de tecnologia, de quem está fazendo acontecer, criando aquilo, obviamente interessa. Mas do ponto de vista do usuário, então por que usar uma blockchain? Se o objetivo é dar transparência não é abrir os dados de todo mundo na rede, não é disso que eu estou falando. Depende do que você quer dar de privacidade. Por exemplo, se é aceitável ter transparência sobre volumes negociados, simplesmente isso, uma blockchain pública entrega isso tranquilamente, você mantendo a privacidade da pessoa que está operando. Então as pessoas veem, teve tanto de dinheiro se movimentando. Quem movimentou? Não sei. Para onde ele foi? Não sei. Então, você consegue entregar um nível de transparência e numa rede descentralizada, qualquer pessoa, inclusive os jornalistas, a mídia, qualquer auditor externo, se conecta e não tem que ficar pedindo dados para o governo e nem, eventualmente, questionando se o governo está entregando os dados corretos. Obviamente, isso tem perdas. Isso é diferente do que o que a gente tem hoje. Então, às vezes, talvez, por alguma questão, tem uma ordem judicial onde o governo não pode abrir um dado, e se esse dado estiver transparente, todo mundo vai ter acesso. Então, obviamente, tem algumas perdas. No lado da governança da rede, eu entendo que várias formas diferentes. O governo, ele pode, sempre que tem uma mudança de rede, teoricamente, você tem a opção de manter na anterior. Isso já aconteceu várias vezes nesse mundo.
Faz um fork e continua anterior. Faz um fork e continua no dele. É bem menos... fica bem mais centralizado durante o fork? Fica. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma rede suportada por um governo em que todas as empresas que estão participando, em que todos eles têm o interesse de rodar o seu full node, conectar e operar, porque eles querem estar conectados naquele ambiente autorizado pelo governo. Então, você não é obrigado a seguir todas as mudanças. E a gente vê uma certa tendência, eu pelo menos vejo, por exemplo, a rede do Bitcoin. Quais foram as últimas grandes mudanças que eles fizeram? Meu ponto é, depois que tem muito negócio ao redor de uma rede, ela fica bem mais difícil de mexer. Porque tem muito lobby em cima dos mineradores, de quem aprova a mudança, quem não aprova a mudança, como essa mudança vai entrar. Então é muito mais fácil mexer numa rede que ainda não está tão estabelecida, não tem tantos interesses em cima daquela rede, do que numa rede que tem. E na hora que o governo entra, ele traz muitos interesses para dentro daquela rede. Então, ao mesmo tempo, apesar da comunidade ter muito poder e dos mineradores, ou depende da estrutura que é montada na rede, mas apesar de poder mudar, o meu ponto é que fica cada vez mais difícil mudar, e você sempre pode discordar e seguir caminhos distintos, como já aconteceu muitas vezes no mundo descentralizado. Então é uma escolha. Ou pode falar, vamos para o centralizado, não tem nada de errado nisso. Só vai ser mais do mesmo, tudo bem, talvez tenha vantagens, talvez seja bom. Tem alguns pontos aí. Esse ponto para mim de rede centralizada ou rede descentralizada, para mim, bate muito no controle sobre a rede, né? O controle que o governo quer ter sobre a rede, sobretudo. Então, assim, é um pouco do que a gente comentou e que você comentou aqui, e que acho que ainda não está muito claro, porque, assim, guardadas as proporções, a minha forma de ver, assim, a internet, o governo não tem controle sobre a internet e usa a internet a todo lado, né? Então, assim, cara, por que a rede pública de blockchain não funcionaria se a internet funciona, né? Então, não sei. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma coisa para se pensar, né? Não e o governo o tempo todo usa, e cada vez mais por causa de leis sobre o código sobre os projetos open source, usa código aberto que está rodando, alguém colocou no GitHub, e quem disse que esse código não vai ser sacaneado, não vai... Hoje em dia tem muito supply chain attack, é um dos pontos que a gente monitora com bastante critério dentro da parte da tecnologia da Rato, mas o governo ele tem vários pontos, eu concordo, ele usa a internet, ele usa tecnologias de criptografia que ele está confiando numa matemática ou quase todos esses projetos são open source. Quem disse que não vai mudar ou que alguém não vai injetar um código malicioso para conseguir fazer alguma coisa, espionar? Assim, ele já está exposto a muitas coisas. E um outro ponto que eu acho um pouco estranho da parte do regulador aí, apesar de eu achar, e na verdade aplaudir aí, acho que o regulador brasileiro ele está bem aberto à conversa e à discussão e olhando o que está acontecendo no mercado e tentando se adaptar. Acho incrível, acho muito legal isso. Tem um lado que eu acho meio estranho. Essa coisa de... Eu achei muito estranho, por exemplo, a promoção que eu chamo de promoção, mas que o Banco Central fez quando ele elege lá uma tecnologia. Eu acho muito estranho o regulador eleger uma tecnologia. No final das contas, eu acho que ele tem que eleger as características para que alguém possa participar. Eu não vejo o regulador falando, não, use carro tal. Não, ele diz quais as características que o carro tem que ter. Não é um avião específico, quais as características que o avião vai ter. Olhando para a tecnologia, não é o banco de dados em si. Ele não fala use Oracle, ou use MySQL, ou use... Eu entendo o teu ponto, faz sentido, mas o que eu vejo pelo lado deles é o seguinte, eles precisavam colocar dentro de algum lugar para fazer o teste, né? Um piloto, no final das contas. Eu acho que a hora que eles forem funcionar, eu acho que não vai ser aquela, vai ter que ser essa, né? Vai ser aquele negócio mais, imagino que seja. Mas o piloto tinha que ser rodado em alguma coisa, né, Marcelo? Então eles precisavam centralizar um pouquinho e juntar, falar assim, vamos testar nisso daqui para controlar algum ambiente ali. Não sei, né? Mas deixa eu, porque o tempo vai andando aqui, a gente vai falando um monte de coisa. Casos de uso da Hathor, né? Então, assim, vamos a um ponto que você já comentou lá no começo, e que acho que é importante a gente tratar, porque ele é o que vai dar esse crescimento aí da Hathor, né? E a utilização dela e tal. Eu vi lá o caso de uso que vocês fizeram com a QR, né? Então, e com a B3 também, lá há pouco tempo atrás. Mas tem outros aí. Cita alguns casos de uso que foram emblemáticos aí, que são importantes dentro da Hathor hoje. Tá, eu acho que o mais importante de todos foi o da tokenizadora, com a QR Capital e a Vortex. É um caso de uso autorizado pela CVM, rodando com ativos reais.
onde, na minha visão, a blockchain ela tem um papel muito claro. Ela não é só porque é legal, ela não é só porque é um outro banco de dados para armazenar informação, ela não é nada disso. Ela tem um papel muito, muito específico, que ela é o escriturador da operação. Ela tem como papel, o teste da CVM é testar como seria usar uma blockchain como ferramenta de escrituração para, quem sabe no futuro, não precisar ter o escriturador, que é uma empresa que atua com um papel específico quando você tem esses instrumentos financeiros autorizados pela CVM. Então, eu acho que, de longe, é o caso de uso mais relevante que a gente tem por causa de todos esses aspectos. Ele Então, faz sentido do ponto de vista... Só pegar esse caso de uso específico, Marcelo. Ele foi um caso de uso pontual que foi feito ali dentro daquele ambiente da CVM para testar, ou ele é uma coisa que continuou? Ele continua até hoje. Continua. Ele está expandindo. Assim, a QR, a tokenizadora, né, que é essa parceria da QR com a Vortex, ela tem um mandato ali e ela tem um número máximo, ela é limitada em quantas emissões ela pode fazer, ela é limitada no valor das emissões, então ela tem que ser muito seletiva no que ela quer fazer de teste. Porque, de novo, roda em cima do ambiente de sandbox, regulatório e a CVM está assistindo ali de perto como funciona. Por isso que eu acho, assim, acho super interessante a CVM estar aberta a esse tipo de teste e está testando com ativo real. Todas as debêntures e todos os instrumentos emitidos ali dentro são reais. É claro que tem todo um plano B, porque eles estão aprendendo, mas o caso, tudo da blockchain mude, dê errado, eles têm caminhos de resolver. Mas essa experimentação, para mim, é que é a parte mais importante, e por isso, para mim, é o caso de uso mais relevante. Ela acontece no ambiente regulatório, com o ambiente, com o regulador, ela tem um diferencial da tecnologia de blockchain, ela usa um diferencial da Hathor, que é não cobrar taxa, então eles podem transacionar à vontade dentro da rede, a rede não cobra taxa, então eles têm previsibilidade de custos operacionais deles internamente, eles usam eles estão desenvolvendo para usar algumas tecnologias que a gente está para lançar, como, por exemplo, porque o que a Hathor tem? A Hathor, a nossa diferencial tecnológico é escalabilidade. E esse diferencial tecnológico ele acontece no ambiente de escalabilidade que não tem smart contract hoje. E a gente está trabalhando já há alguns anos numa tecnologia que a gente chama de nanocontrato, que é trazer smart contract para dentro desse ambiente escalável. Então, o nanocontrato, na sua essência, ele é um smart contract diferente do Ethereum, diferente da EVM, mas que ele tem como proposta trazer a escalabilidade para dentro do mundo dos smart contracts, que tem, para mim, um grande problema de escalabilidade, e eu não sei se é tão fácil resolver quanto eu já vi algumas pessoas falando. A minha impressão é que quando você entra dentro da EVM, tem muitos detalhes ali. Então, mas a QR, meu ponto existe até hoje, eles estão experimentando como usar as ferramentas e as coisas que a gente está criando. Eles usam a tecnologia blockchain como um diferencial dentro de um produto real do mercado financeiro. Não dá para... Se o escriturador de fato sair, gera uma economia de custo direta, que pode ser transferida para o cliente, como pode ser absorvida como lucro na cadeia. O que vai acontecer eu não sei, mas todas essas possibilidades existem. Mas fato reduz o custo geral de operação de alguns instrumentos financeiros dentro do mercado, e eu acho que é para isso, isso é um diferencial enorme que a rede blockchain traz. Dá para usar um Oracle no lugar? Não. Dá para usar um banco de dados centralizado no lugar? Não. Ele não tem esse benefício. Tá bom. Mais casos. Quais outros casos tem dentro da rede da Hathor, Marcelo? Então, caso talvez no Brasil, imagino que vocês tenham um caso fora do Brasil também. Acho que a gente teve alguns casos que ficaram mais famosos, né? Mais famosos. O Felipe Neto, na época do boom da NFT, lançou várias NFTs dentro da nossa rede. Ele é um cara muito relevante, né, no contexto brasileiro, e ele escolheu, né, a equipe dele, né, fazer isso na nossa rede. A gente tem a Kate Capital trabalhando numa plataforma de tokenização também. São esses casos que eu posso falar. Assim, eu vou falar de outros aqui, mas estou falando dos que eu posso comentar que alguns já foram lançados, outros não. A Árvores e Marçal também está desenvolvendo uma plataforma para de entretenimento, e usando também a nossa tecnologia.
Bom, tem os pilotos, teve o piloto da B3, que você mesmo já comentou, mas tem outros bancos testando, aí cabe a eles fazer os anúncios e comentar, mas tem outras instituições do mercado financeiro também testando, experimentando a nossa tecnologia, tentando entender. A gente fez uma experiência muito legal com um fundo, um hedge fund de Nova York, para uma estrutura interna deles de auditoria usando a blockchain, a nossa blockchain. De novo, tudo isso são o que eu vejo muito são testes e protótipos, e alguns entram em produção, outros não, outros entram por algum tempo e depois saem. Para mim, é o processo que naturalmente tem que acontecer, que é o mundo real, experimentar essa tecnologia, e internamente eles têm várias dúvidas. Por que uma blockchain ao invés de comprar um SQL Server e rodar no banco de dados centralizado? Eles têm várias dúvidas internas, então a gente ajuda eles a navegar esses mares, e eu acho que a blockchain, a tecnologia blockchain, eu não estou falando da Rato, não estou falando de uma rede específica, ela ainda não encontrou o seu espaço no mundo corporativo. Ela está encontrando aos poucos. Isso. E aí tem muita especulação sobre o que vai acontecer quando encontrar. Então, esse para mim é um mercado especulativo que tem ao redor. Como essa tecnologia vai chegar lá? Mas, na minha impressão, ainda não encontrou. Essa resposta não existe hoje. Está todo mundo experimentando. É curioso que é uma das primeiras vezes que uma tecnologia tem um preço que você vê na tela 24/7, né? Porque são os tokens das redes, né? Que você nunca teve isso antes. Então acaba gerando mais especulação ainda nesse Exato. sentido. O que por um lado também é legal, porque abre espaço de investimento para pessoas que não tinham acesso. Assim, investimento é uma palavra difícil, porque é uma palavra regulada, tem um significado bem específico. Mas tem tokens que são de investimento, tem tokens que não são, tem tokens que dão governança, tem tokens que não são. Mas ele abre espaço para pessoas, vamos dizer assim, comuns especularem. Que era um espaço que antes você tinha que estar nos lugares físicos para ter acesso, para você conseguir conversar com quem estava criando tecnologia. Era muito difícil você ter esse acesso. Então tem aí uma democratização do risco, vamos dizer assim. Exato. Que também apavora o regulador, né? Porque ele também tem medo. Nisso surgiu oportunistas, tem de tudo ali, mas é uma mudança, né? Sim, com certeza. Já entrando um pouquinho nesse parte do token, mas eu vou entrar pela porta lateral aqui, que é a parte de interoperabilidade, Marcelo, porque assim, uma das coisas que eu vejo de forma de interoperabilidade são as SECs, de uma forma ou de outra, acabam fazendo isso não automaticamente, mas você acaba, quando você vai sair de uma rede da Ethereum para Hathor, para Solana, para não sei o que lá, às vezes é muito mais fácil você triangular via uma SEC do que fazer via bridges e coisas do tipo. Essa parte do token ajuda isso. Primeira coisa, depois eu entro no token, mas como é que você vê essa parte de interoperabilidade da Hathor com as outras redes? Eu vejo que é igual a qualquer outra problema. Assim, acho que interoperabilidade é um problema que ainda está se buscando soluções, estão se experimentando formas diferentes de fazer. E eu acho que a Hathor, ela fazer interoperabilidade entre um token que está rodando na rede da Hathor e qualquer outra rede é tão difícil ou fácil, é tão igual quanto fazer interoperabilidade entre duas outras redes quaisquer. A solução adotada, ou a melhor solução, por enquanto, através de bridges pseudo-descentralizadas, porque tem um monte de validador, o ambiente ele é bem mais centralizado, normalmente, do que parece, e não é diferente, é exatamente igual. Então, a gente tem um projeto sendo desenvolvido por um parceiro, que é para lançar uma bridge entre a rede Ethereum e a rede Hathor e deixar os tokens transicionarem. Então, eu diria que é igual, a dificuldade de interoperabilidade é igual do que para os outros. Alguém tem que criar a bridge que vai fazer essa ponte, essa transição entre os tokens da rede A para a rede B. E a gente é só uma rede, só um participante dessas bridges. Tá bom. Token da Hathor. Como é que foi a trajetória dele? Como é que você vê a trajetória dele nesses últimos anos, Marcelo? E qual o ponto que
que falta para popularização, para aumentar a liquidez, para aumentar volume, para o que é uma coisa que vocês estão olhando para frente para tentar ajustar, tentar melhorar ainda mais esse lado? Tá, o token da Rato, hoje ele tem uma utilidade, é um token utilitário, ele tem basicamente uma utilidade. Ele é quase o depósito colateral para a criação de tokens dentro da estrutura da Rato. Essa é a utilidade dele. A gente está trazendo mais utilidades para ele. E eu digo isso por quê? Porque a transação da Rato, qual foi a nossa tese em 2020? Eu acho que a gente acertou em muita coisa ali, mas tem uns pontos ali de reflexão que a gente aprendeu, na verdade. Porque o que acontece? A rede é escalável, então ela consegue processar uma quantidade maior de transações, uma quantidade grande de transações. Então a gente não precisa se preocupar. Uma das coisas que a taxa, que a FII resolve em outras redes é acesso. Quando tem grande demanda, quem paga mais FII acessa, quem não paga não acessa. Por quê? Porque quando tem grande demanda, a rede não dá vazão. A gente pensou, poxa, como a nossa rede dá vazão, não tem porque a taxa não funciona como mecanismo de controle. Então vamos não cobrar taxa. Eu acho isso ótimo. Foi o grande atrativo na nossa conversa com a QR Capital lá no início, quando ela estava elaborando a tokenizadora. Eles se beneficiam disso, mas isso tem uma desvantagem. Não gera demanda pelo token nas transações. Então aumenta o uso de transação, aumenta e não gera demanda pelo token, só gera pela criação de novos tokens. Mas por mais casos de uso e mais tokens sendo gerados. Exatamente. Então, acho que de um lado a gente tem uma frente trabalhando para trazer mais casos de uso, e aí esses casos de uso vão ter que usar esse token para conseguir criar o token da Rato, né, o HTR, para criar seus tokens da rede, mas a gente também está trazendo outras tecnologias para dentro da rede, e a gente está discutindo com mais detalhes, agora a gente aprendeu mais sobre esses diferenciais, de como a gente vai cobrar, qual vai ser o economics dessas novas tecnologias. Então, por exemplo, em nano contrato, tem uma discussão hoje em aberto nossa, que é como vai ser gratuito a transação? Porque, teoricamente, eu estou falando teoricamente que não está lançado ainda, mas a gente está lançando uma tecnologia de smart contract que é performática, que escala. Então, mesma coisa. Dá para não cobrar FII? Talvez dê. Mas quais as consequências de não cobrar FII? Talvez cobrar FII seja mais uma utilidade para o token HTR. Pagar a FII daquele contrato. Como montar esse sistema de FII? A gente tem a gente está trazendo uma nova tecnologia também, tá? Já está desenvolvida, inclusive. A gente está testando para a gente poder colocar na rede. Em que você consegue assinar parcialmente transações. E isso tem uma vantagem que você consegue fazer. Eu vejo hoje as DEX, eu acho que elas têm alguns problemas. Isso resolve alguns problemas de DEX. Você poder assinar a transação parcialmente, você pode assinar uma transação falando, olha, eu estou enviando tanto de token A, quero receber tanto de token B, não importa como você vai fazer essa meleca aqui acontecer, me dá meus token B, que você pode pegar meus token A, você não precisa mais de mim, tá aqui a minha transação, só completa ela e envia ela para a rede. Essa transação ela vai ser gratuita? Como vai ser? A gente coloca ela como token HTR, como sendo um token necessário para poder colocar essa transação para operar? Porque a gente também viu a desvantagem do grátis. Era para ter mais uma utilidade para o token que não foi. Então, de novo, acho que é um jogo difícil de equilibrar, encontrar um equilíbrio, até porque o mercado muda, a demanda muda, e o que hoje parece ser um equilíbrio amanhã pode não ser, e numa rede descentralizada mudar regras não é tão fácil. Então a gente está estudando e experimentando, mas a nossa ideia é trazer mais usos para o token HTR através dessas inovações tecnológicas que a gente está trazendo. Hoje tem duas principais, que eu diria que é o nano contrato, e esse chama SIG-Hash BitMask, que é um nome bem técnico, mas é essa capacidade de assinar parcialmente transações, aonde, na minha visão, dá para criar um ambiente realmente descentralizado de trade, com order book, como se fosse uma exchange descentralizada, apesar de ter as DEX, elas são descentralizadas, mas elas não são iguais às exchanges, elas são outra coisa. Principalmente as liquidity pools, os automated market makers. É outro modelo, né? Exatamente. A ideia é trazer o modelo tradicional para dentro do mundo descentralizado.
Entendi. Então, Outro ponto que também todo mundo, quando fala-se token hoje em dia, tem a parte de staking. Marcelo, é alguma coisa que vocês pensam e tá isso em algum radar? cara, a Aí? gente já pensou muito e já conversou muito sobre esse assunto. Vamos lá, qual que é o problema? Vou trazer aqui. A gente não tem, dando uma resposta rápida, a gente não tem staking. A gente não tem staking por mais de uma razão. Mas qual que é o ponto? A Hathor Labs desenvolve tecnologia. E a tecnologia de blockchain é usada para criar a Hathor Network, que é uma rede pública descentralizada, que a Hathor Labs não é dona. Apesar da gente criar a tecnologia. A gente não é dono da Hathor Network, é uma rede que qualquer um pode se conectar, qualquer um usa como quer, a tecnologia está gratuita, qualquer um pode rodar local, criar sua própria rede, está ali. Qual que é o problema do staking? Ele tem alguns problemas. Você tem que criar o token que você vai fazer o staking. Hoje quem cria token na rede pública é o minerador. Mas a Hathor tem token, também tem o token, as pessoas têm token, mas é finito, tem que sair de algum lugar. 2, tem uma questão regulatória. Quem faz staking tem que conversar com o regulador. E aí depende da jurisdição. Uma coisa é você ter uma rede pública descentralizada, que roda, e é uma tecnologia que qualquer um pode. Beleza, tá tudo bem. Outra coisa é você começar a fazer staking e pagar mais token para as pessoas deixarem o token dela parado com vocês. O regulador olha isso e hoje regula isso. Então a gente não tem, a gente conversa com os advogados, eles falam, você vai pisar num terreno que vai gerar custo diretamente, porque você vai ter que responder eventualmente controle e tudo mais, e abre uma discussão maior de, mas vocês não são os donos da rede? Porque vocês estão dando staking para um token público, como assim? Então a gente entende que é possível criar, do ponto de vista tecnológico, não tem nenhuma limitação, mas é uma coisa que naturalmente vai surgir do mercado conforme ele se desenvolve. A gente, como empresa desenvolvedora da tecnologia, a gente teria que mudar bastante a nossa estrutura interna, inclusive jurídica, para a gente conseguir abraçar um projeto desse de fazer staking do token HTR. A gente até teve um projeto, alguns projetos, mas na verdade um específico que eu estava super empolgado para a gente fazer internamente, que tocou num aspecto jurídico do token HTR, que era como a Hathor lançou a tecnologia, a Hathor é muito prevalecente ali, os advogados falaram, poxa, você pode se enquadrar nessa legislação aqui, então esse projeto aqui ele fica um risco para vocês. Para um terceiro lançar não tem problema, porque tudo depende de quem opera a camada de liquidação. É meio complexo essa coisa de legislação de mercado financeiro, né? Mas é isso. Não, e ela tem outro fator também, que é uma coisa que você, obviamente, na rede pública acaba não tendo tracking, de qual a jurisdição de quem está fazendo o staking também, que é o outro lado, né? Porque você, como quem vai receber o staking, tem que cumprir com a regulamentação de quem está investindo, né? Então, assim, aí fica aquela coisa de que é o que tem muito que você vê hoje, aceita qualquer coisa menos dessa jurisdição. Né? Então, assim, você tem isso. E essa coisa de não aceitar a jurisdição toca em várias coisas de qual esforço você coloca para não aceitar. Para o cara não colocar uma VPN e entrar e aí, né? É isso. Não pode ser fácil, né? Você tem que ter feito E a gente vê, por exemplo, vários projetos que quando eles crescem, eles recebem uma cartinha do regulador e eles fecham a operação. Tem um settlement, se o projeto simplesmente acaba... Então, acho que sim, é um assunto interessante, mas o staking ele toca muito claramente na regulação financeira de basicamente todas as jurisdições do mundo, e aí vira uma coisa bem mais complexa de se fazer. Sim. Assim, essa é a resposta longa, desculpa. Não, mas acho que é importante, tem coisa... Acho que mais importante do que a resposta sim ou não é o raciocínio de como é que a gente chega lá, né? Que acho que essa é a parte importante do negócio. Outro ponto que a gente vai falar do token, eu já finalizo aqui a parte de token também, Marcelo, é a parte de listagem, né? Então, assim, as exchanges começaram a cobrar aí uma fortuna para listar qualquer token, etc. Vocês tiveram listado em algumas, estão em alguns ainda, né? Como é que tá isso aí dentro também? Sim. A gente está ativamente desde 2020, né? Desde que a gente lançou a rede, trabalhando para listar o token. Basicamente é isso, né? As exchanges elas são centralizadas, a discussão toda vira uma questão de negócio. Então, a gente está listado, sim, em várias exchanges. Então,
eu não sei se eu sei todas, mas a gente está na KuCoin, a gente está na Gate, a gente está na Ascendex, a gente está no CoinMeto, a gente está na Foxbit, a gente está no CoinSpot. Eu não sei se eu sei todos, não. Eu sei alguns. Não, já tem um monte aí. Já tem vários lugares, mas é uma questão de... É muito discussão de negócio. Eu acho que as exchanges, elas cresceram, as exchanges, elas sofrem hoje uma dificuldade de se posicionar quem são elas do ponto de vista jurídico nas jurisdições. Então, elas têm um time de liga, elas têm muitos problemas para resolver, esse é o meu ponto. Elas têm muita explicação para dar e muita coisa para fazer. E no nosso papo com as exchanges, o ponto principal que sempre surge é uma tecnologia nova, então eles têm que ter um time que vai lidar com essa tecnologia, porque eles têm muito medo deles perderem dinheiro, eventualmente, deles serem roubados, enganados. Então, apesar da nossa tecnologia ter a mesma custódia que o Bitcoin tem, totalmente compatível, então tudo que eles têm já funciona hoje para a gente. Então, em termos de custódia, eles não têm problema. Mas em termos de conectar na rede, eles têm que rodar um código que é nosso. Desculpa, um código que é público, que a gente desenvolve, mas que eles não têm muito controle. Então, eles têm times olhando o código, acompanhando diariamente o avanço do Bitcoin, do Ethereum, e a maior parte dos tokens que eles lançam não está em cima de muitas Layer 1. Ou é Layer 2, ou é em cima do próprio Ethereum. E no nosso caso é uma tecnologia nova. Então eu diria que essa é a maior barreira, que é o time, a exchange, ela não se sente confortável, todas as sérias, né, em rodar blinds, vamos dizer assim, de simplesmente rodar o código e cruzar o dedo e torcer para que funcione. Então ela tem um custo inerente ali de acompanhar o projeto, acompanhar o desenvolvimento, acompanhar o full node, acompanhar a rede. E aí, como a gente é uma nova rede, vira uma questão para eles de demanda. Então é meio que o ovo e a galinha. Então a gente conversa com várias exchanges, a gente já fez testes com várias delas. Normalmente a integração é rápido. A maior parte dessas integrações foi questão de 15 dias, 20 dias de projeto, está integrado, está funcionando. Eles já fizeram todos os testes que eles queriam fazer e a discussão deixa de ser técnica e passa a ser negócio. Quanto custa manter essa cada exchange tem uma operação diferente, quanto acaba dando de retorno para eles ou não. Então, acho que listing é um assunto que a comunidade discute muito, principalmente porque listing causa visibilidade. Exato. E eu acho que do ponto de vista da exchange, nada fala mais do que a pressão dos usuários. Os usuários pedirem e quererem comprar. Mas do nosso lado, a gente está ativamente conversando com diversas exchanges. Muitas cobram por causa disso. Tem exchange, inclusive, que cobra... eu estou falando só das exchanges, vamos dizer assim, é difícil definir aqui claramente, mas só das exchanges sérias. Tem muita exchange querendo... Querendo listar qualquer coisa, sim. Não, mas tem muita que não é só simplesmente listar qualquer coisa. Tem exchange que coloca exigência de que o preço do token tem que subir, que a gente tem que contratar os market makers estranhos para ficar fazendo não sei o que. É difícil julgar, mas fazendo coisas curiosas, coisas duvidosas. Porque ela tem que dar performance para os clientes dela a qualquer custo. É diferente das exchanges sérias que listam e é o mercado que vai... É o mercado que define o preço. Que vai definir o que vai acontecer, exatamente. Mas falando das sérias, a gente está constantemente conversando com eles e testando com eles sempre que eles topam o uso. Mas a principal barreira a gente é uma nova tecnologia diferente do Bitcoin, diferente do Ethereum. Em certo aspecto, até um pouco diferente de uma blockchain, mas da blockchain do Bitcoin, da forma como ele opera, e outras APIs e tudo mais, e eles têm um custo para isso. Então já tem exchange, já aconteceu, que pede um colateral, fala, deposita aqui tanto, se em um ano a gente não tiver nenhum problema, a gente te devolve, se tiver, a gente vai discutir depois quem vai pagar esse prejuízo. Exatamente. Entendi. Marcelo, dois temas também que estão muito presentes quando a gente vai falar nos últimos anos, um que já teve mais hype, que está mais tranquilo, que é a parte de DeFi, né, que teve muito hype aí no, sei lá, 2020, 2021 ali, depois ele dá uma caída, mas está sempre o negócio presente. E mais recentemente a questão da narrativa de DePIN, né, de infraestruturas centralizadas, né? Como é que você vê essa discussão dentro da Hardware? Porque, assim, o que eu vejo da Hardware para DeFi me parece que é uma coisa interessante, né? Você pode ter caso,
mas DePIN, em geral, são estruturas que dependem de muitas transações, né? Então, assim, você vai pegar a descentralização de energia, de celular, de um monte de coisa que você está vendo por aí. Em geral, são muitas transações. E aí, a Ratos ter uma facilidade muito grande por não ter custo de transação e por ser totalmente escalável, né? Tem alguma discussão em relação a projetos dessas narrativas dentro da Rator? Tem, no sentido de conversar com as empresas que querem criar os projetos. Vamos só separar, né? Tem o lado tecnologia, tem o lado produto. Sim. E todo lado produto, a gente está diretamente conversando com as empresas. O que a gente visualiza hoje é que falta uma clareza. Tem muita empresa querendo experimentar, querendo saber, mas falta uma clareza. Está todo mundo aprendendo. Por isso que eu estou falando que falta uma clareza sobre o porquê fazer ou como construir. Porque o como importa muito. O como construir o token que eles querem construir, como esse token vai operar, como esse token vai chegar no cliente deles. Para mim, são muito mais questões de negócio do que questões técnicas. Envolve a parte de escalabilidade, acho que por isso a gente está ali. Mas é que nem nesse caso, para mim, eu faço uma analogia com um banco de dados. A blockchain ela vira um banco de dados da perspectiva desses caras, desses casos de uso, dessas empresas. E a parte mais difícil para eles, que é a parte que eu acho que falta clareza, é qual o modelo de negócio que eles vão construir em cima disso. Não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com a base tecnológica. Então, eu diria que dos casos de uso que a gente conversou até hoje, que eu conversei, né, que eu diretamente me envolvi, não vi problema tecnológico. O volume de transações que eles precisavam, a rede da Rator conseguia processar. De novo, não tem FII, então eles conseguem fazer isso sem pagar diretamente, só o depósito. Dependendo do negócio, tem um volume maior, mas dependendo, é um volume menor que gira muito. Então não é caro também criar, mas a coisa de alguma forma esbarra em dois grandes aspectos dentro das empresas. O aspecto de produto deles, qual o business que eles vão construir, qual o modelo de negócio que eles vão construir em cima do que eles estão fazendo. E dependendo do tamanho da empresa, rapidamente o time de compliance também aparece e fala, calma aí, a gente vai criar um token, tem que ver se esse token não vai ser considerado um instrumento, um valor imobiliário, tem que ver com o regulador, tem que ver com o Banco Central, e aí a coisa ganha uma outra dimensão jurídica dentro do caso de uso, não diretamente com a gente. E do ponto de vista da tecnologia, eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, ela já consegue cobrir basicamente todos os casos que a gente viu, mas não DeFi. E aí vem o nanocontrato. Eu acho que o nanocontrato abre a possibilidade do mundo do DeFi vir para dentro da rede da Rator. E por que não, a rede hoje não tem? Por causa de uma coisa bem específica que o DeFi usa muito, que tem no contrato, né? Que é o fato de você ter custódia de token, né? O controle de token sendo feito através de contratos e não de wallets. Na verdade, uma liquidity pool é nada mais do que uma forma de ter um contrato custodiando tokens e permitindo a troca. Por isso você não precisa do market maker. E boa parte dos instrumentos de DeFi, flash loans, tudo isso é tudo muito automatizado e não tem uma wallet envolvida. E é exatamente isso que o nanocontrato também vai trazer, de uma forma diferente que o smart contract. A gente pode até fazer um bate-papo só sobre o nanocontrato aqui, como ele é diferente mas ele vai trazer essa possibilidade. Ele vai abrir, vai permitir que o mundo DeFi construa em cima da rede da Rator também. Ótimo. Eu já anotei aqui, eu te prometo, a gente não vai demorar 4 anos para falar de novo, não, Marcelo. Muita coisa, senão a gente vai ter algumas dúvidas aqui, que dava para falar mais umas 2 horas aqui. A gente vai voltar antes, talvez até nesse ponto aí, quando essa parte do nanocontrato estiver implementada e começar a andar, a gente volta aqui para a gente bater. A gente está com um grupo de beta testers fechado, testando, e a gente está discutindo nos próximos meses em abrir para open beta, para qualquer pessoa poder testar. A gente está vendo quais são as datas, como seria, como funcionaria isso. E a gente deve começar a liberar o código aos pouquinhos agora nas próximas semanas. Mas a gente está vendo qual a melhor forma de fazer o teste com uma comunidade mais aberta, porque a gente está trabalhando hoje com grupos mais fechados. Mas só para você saber um pouco onde a gente está. Não, e aí é bom. Então, daqui a um tempo não vai demorar muito. Isso é bom. Você volta aqui para a gente conversar sobre isso, essa parte legal. Tá ótimo.
Marcelo, tem há um tempo que a gente fica mais ou menos aqui, a gente está nele. Eu queria agora que você deixasse aí uma mensagem final para quem nos ouviu e também como é que eles interagem com a Hattori e contigo. Tá, perfeito. Bom, como interagir com a Hattori comigo? A gente tem muitos canais diferentes. Pode mandar e-mail diretamente para a gente tem gente lendo os e-mails e redirecionando. Eu não tenho problema nenhum, eu posso deixar o meu e-mail, eu posso te mandar, não sei se você consegue colocar na tela. Eu vou colocar na descrição aqui, todos os dados, todos os links que você me mandar, eu coloco na descrição, Tá e daí bom. quem quiser acessar, está aqui. Perfeito. Mas eu diria que é melhor mandar para o contato da Hattori do que para o meu e-mail, porque eu recebo bastante coisa e o contato vai fazer ali uma triagem, vai me encaminhar. Mas a gente está também em todos os canais da Hattori, a gente tem gente de alguma forma que está vinculada a gente, olhando tudo isso e retornando, então entra na empresa e o que tem que chegar em mim, chega em mim. Então tem o site, pode mandar e-mail direto, pode falar nos canais e chamar os administradores para conversar e passar a mensagem que acaba chegando em mim diretamente. Mas hoje eu cuido mais da parte de tecnologia, então não necessariamente a sua ideia ou a sua sugestão ou o que você tenha para dizer, eu seja, talvez não necessariamente eu seja a pessoa correta para você falar, mas fique à vontade, eu sou super aberto a esse tipo de conversa. A mensagem que eu deixo para todo mundo é que a Rato ela tem como objetivo trazer facilidade, trazer a tecnologia da blockchain para o mundo real. Eu acho que isso é um desafio enorme e a gente continua trabalhando, seja em bear market, seja em bull markets. Para a gente é indiferente. A gente começou a criar a Rato, era um bear market. Estamos passando por um outro bear market, ninguém sabe quanto tempo essas coisas duram ou não duram, mas nada disso interfere no nosso comprometimento. A gente tem um objetivo claro, que é trazer trazer a blockchain para causar diferencial competitivo no mercado e ser usado de fato no mundo real. Como a gente até conversou aqui já, eu acho que as empresas ainda não descobriram, estão tentando, mas elas vão descobrir. E depois que elas descobrirem, a tecnologia importa muito quando ela reduz custo e a gente traz esses diferenciais competitivos, e é isso que a gente está trazendo. Então, eu acho que o jogo hoje ele está muito menos definido do que parece. Eu já vi muita gente falando, é impossível o Ethereum acabar. Não sei o que é acabar, eu não sei se é impossível. Eu acho que no mundo corporativo, custo importa muito, previsibilidade de custo, organização, custo interno operacional, risco, e a gente é pensado e a gente desenha a Rato para oferecer uma coisa bem competitiva, uma tecnologia bem competitiva para essas empresas. Então, eu acho que o jogo não está definido, nem do ponto de vista governamental, nem do ponto de vista das empresas. E a Rato a gente continua todos os dias trabalhando, independente do que está acontecendo no mercado, se está num dia bom, está num dia ruim, todo mundo vai lá e faz o seu trabalho, porque o dia em que as empresas vão começar a incorporar essa tecnologia vai chegar, e a boa notícia é que ninguém vai saber direito, porque no final das contas você não sabe o que o WhatsApp usa, você só usa o WhatsApp. Muitos clientes do Twitter não sabem o que é o Twitter, mas eles clicam ali e funciona. Então, acho que essa é a beleza da tecnologia. Então, é isso. A gente continua trabalhando e a gente acredita num futuro onde a tecnologia da blockchain traga um diferencial competitivo, mude a forma como a internet opera e como as empresas fazem negócios. Acho que isso ainda não aconteceu, mas eu acho que isso vai acontecer. Tá bom. Marcelo, do meu lado, obrigado. Acho que teve muita informação aqui. É ótimo ver essa trajetória aí, quanto cresceu a Hattori, quanto ela amadureceu, eu diria, né, em termos de empresa, em termos de blockchain, em termos de estrutura e de discussão. E fica com compromisso aqui da gente falar, não daqui 4 anos, a gente voltar aqui para a gente bater um papo, para a gente atualizar mais aí, porque acho que você tem muita coisa legal aí, está fazendo uma coisa muito legal, e assim, que acho que vai mudar. E eu também estou em linha contigo nesse lado de dizer que eu acho que blockchain ainda tem muita coisa para alcançar aqui, né? Então tem muita coisa para ser feita, e vocês estão ali na linha certa para estar quando esse negócio realizar, né? Então, assim, exato. Eu vejo as notícias e eu queria primeiro agradecer
a oportunidade, eu quero deixar à disposição para tirar dúvidas aí que você eventualmente receba aí dos seus ouvintes, vai ser um prazer responder e dizer que eu vejo muitos avanços acontecendo no mundo da blockchain. Teve ETF de Bitcoin recentemente, tudo mais, mas esses não são avanços de uso da tecnologia. Eu acho que esses são os maiores. Quando eles acontecerem, isso vai afetar a forma como o negócio é feito no mundo, vai afetar a forma como o cliente consome, assim como a internet fez. E eu acho que esse é o grande momento da blockchain, e acho que esse momento ainda não chegou. Então ela está entrando hoje nas coisas mais óbvias, mas ainda não é o uso da tecnologia causando um diferencial. Eu vejo muita empresa e muita coisa que supra a demanda. Tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender e formas diferentes de suprir essa demanda. Mas não é o uso da tecnologia entregando um valor ali, sei lá, num evento esportivo, tem tantas grandes empresas hoje, na forma como o consumo acontece. E eu acho que isso vai acontecer. E ali é o momento que a gente está se posicionando para esse momento. É ótimo. Tem aquela famosa frase que você tem que estar preparado para o sucesso, né? Então é um pouco isso, cara. Chegar um momento de estar preparado, né? Não é começar a construir isso. quando chegar lá, né? Então, exatamente. Não dá tempo de construir depois. Exato, já foi, né? Então tá bom. Obrigadão, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.